possuindo uma máscara de caveira, um traje todo preto e habilidades que desafiam a morte, por incrível que pareça. Hoje falaremos de um quadrinho, um resgate histórico e há muito esquecido também. Hoje é dia do icônico, o lendário quadrinho nacional Garra Cinzenta. E aí, pessoal? Espero que vocês estejam bem, tá? Não vamos perder tempo, vamos falar da edição, beleza? É uma edição aqui eu tenho, né, digamos assim, a terceira edição. Eu vou falar um pouco mais do histórico editorial disso aqui, tá? É uma edição da antiga Conde, tá? Encadernado e tal. Essa capa é bem bacana, depois eu vou explicar mais sobre ela, tá? Lombada e a contracapa, né? Um quadrinho vintage e tal. É uma edição de capa dura, papel offset e a arte é totalmente preto e branco. Um certo dia, o renomado inspetor Higgins, ali da força policial da cidade, ele recebe uma carta um tanto quanto misteriosa, mas ao ver um certo sinal ali no cantinho do, digamos, documento suspeito, né, papel suspeito, ele descobre a autoria. Ele reconhece que é do infame, do famigerado Garra Cinzenta. Chegando lá depois, logo, após descobrir, né, que eu quero dizer, após descobrir a autoria de quem fez, ele vai no local marcado e vai enfrentar, no caso, não ele necessariamente, e sim os seus capangas. Depois de muito enfrentar, muito pelejar ali, ele consegue subjugar os criminosos e daí pra frente a gente vai ter toda uma investigação, todos os pormenores da vida do vilão e também da própria do Inspetor Higgins. Não só ele vai ter que enfrentar o próprio Garra Cinzenta e seus asseclas, digamos assim, ele também vai ter que enfrentar outras pessoas que estão ali envolvidas no mundo do crime e alguns inocentes que serão cooptados por ele. Mais pra frente a gente vai descobrir, né, até por conta da introdução que eu brinquei, habilidades que desafiam a morte, você tem que ler pra entender, tá? Mas não só esse lance do mundo do crime, pessoas inocentes, ele vai botar a própria vida em risco para poder salvar outras pessoas, as pessoas que ele ama e, digamos assim, outros membros da agência, né? Toda a galera ali como um todo, porque ele é o mocinho, ele é o cara ilibado, ele é o cara gente fina, então ele é o nosso herói da história também. Por ser uma história antiga, de certa forma ela é simples. O charme dela, pessoal, é como ela foi abordada, como ela foi desenvolvida em sua época. Não sei se vocês viram na capa, de qualquer forma, ela, digamos assim, foi serializada no suplemento chamado A Gazetinha. Se não me engano era da Gazeta do Povo, né? Acho que é isso. O jornal, né, no caso. E foi dos anos de 37 a 39. E esse quadrinho, ele trouxe, digamos, um certo frescor. Ele foi visionário em algumas coisas, sabe? Ele evitava algumas redundâncias narrativas que eram comuns à época, né? Principalmente tiras de jornal e quadrinhos bem mais antigos, né? Ele foi um marco no quadrinho nacional e também, por que não dizer, na narrativa policial. Você pode talvez aí lembrar do Gil Gomes, aquele cara que fazia a voz assim, a mãozinha assim, desse jeito. Claro que o Gil Gomes não era tão velho, né? Dos anos 80, anos 90 pra frente. Mas é bacana ver como o quadrinho é desenvolvido e ver, digamos assim, a pureza da época, a inocência das pessoas daquela época, como conduziam a história, o que era considerado imoral, o que era considerado algo, digamos assim, extremamente corrupto e maligno. É uma história serializada, então eu não podia talvez trazer tantos conceitos, ou porque é coisa da época mesmo. Eu não vou, tipo assim, vou evitar de fazer anacronismo e coisa do tipo, não, apenas histórias de hoje em dia são complexas, não sei o que. Talvez pro contexto da época, ou até das próprias habilidades da equipe ali, né, não conseguiram trazer tanta coisa. Então, é uma história que se resume a meramente o Higgins ir atrás do Garra Cinzenta, descobrir sua identidade verdadeira e desbaratar os seus planos. Mas é legal ver também as formas como as narrativas são propostas, digamos assim. O traço é bacaninha, é melhor que até que umas outras coisas que você vê da nossa época, a nível de Brasil no caso, isso é um quadrinho nacional, tá? Reforçando aí mais uma vez. Mas realmente é um, digamos, um tesouro de época, uma coisa para você ver e entender como foram as obras antigamente. Além disso, dessa questão da época, como eu tô falando para vocês, o traço e outras coisas assim, né? É legal ver, e por outro é meio moroso de ler, é como o português era escrito, né? Com sinais diferentes, um falatório, né? Digamos, as narrativas, a forma de como os personagens se expressavam, extremamente formais, né? Vossa Senhoria, Vós me ser, não sei o que e tal, né? Até uma imagem ou outra, por uma questão de complexidade maior, eu não sei se era comum a todas as coisas ou era um caso de esmero especificamente desse ilustrador, mas eu creio que sim, porque o quadrinho naquela época, digamos, ele não era tão
difundido, posso estar falando uma bobagem, mas não tínhamos, digamos, uma plena percepção, uma plena absorção igual nós temos hoje, que a gente consegue bater o olho e mais ou menos entender uma narrativa, igual, por exemplo, pelo menos eu imagino que tenha sido isso, né? Eu posso estar falando uma bobagem. No Arma X do Barry Windsor Smith, né? A história do Wolverine. Tem umas horas que as balões de narração, né? As caixas de narração, elas fazem um movimento um tanto quanto estranho. Não é tipo assim ou assim, assim. Elas seguem um formato como se fosse um U, sabe? Na época eu, por exemplo, eu apanhei um pouco até acostumar, mas depois você pega a manha. Falando isso de exemplo, por quê? Porque vários dos desenhos, eu não sei se eu consegui separar algumas páginas as mais adequadas para vocês, tá? Neste caso, tem algumas das caixas, alguns dos quadrinhos ali mesmo, tem a numeração indicando a ordem de leitura. E, digamos assim, o ilustrador, para algumas coisas, ele foi um tanto quanto vanguardista, seria essa palavra, né? Ele foi um cara visionário para certas propostas visuais, digamos assim. Nesse encadernadinho, que ele é muito competente, muito bacaninha, assim, ele é muito charmoso, digamos assim, né? Ele não conta apenas com a história, ele conta também com paratextos, textos complementares, falando do contexto da época, o contexto da própria história, coisas que ele inovou, e também, digamos assim, os históricos editoriais daquela época envolvendo a Gazetinha, outros jornais, a cidade, eu creio que seja São Paulo, né, ou Rio de Janeiro ali, que são as capitais da época, onde as coisas, o fluxo mais nervoso ali, mais crítico de informação e cultura corria solto, né, imagino eu. Mas é bem legal, assim, não tem só essa história, mas tem esses outros textos que agregam bastante. Eles são antes da história em si e eu creio que foi digamos, uma decisão acertada até para te ambientar e te botar no clima da própria história. Falando agora da equipe criativa, no caso aqui inclusive está abordado nos textos, tá? Esses textos extras, como eu falei, o roteiro é do Francisco Armon e a arte é do Renato Silva. Francisco Armon isso tem mais destrinchado nos textos, tá? Tem uma teoria, um comentário que supostamente, né, até fala o nome de quem poderia ser essa dona e tal, né? Entregando aí já pra vocês falando adiantado. E por que foi isso? E aí você pode falar, né, se você for mais engajado, qualquer coisa, você pode falar que é por conta do machismo da época, ou se você for mais do lado da cultura e do próprio meio dos quadrinhos, tipo eu assim, pode falar que é por conta dos quadrinhos serem, digamos, diminuídos, menosprezados, ostracizados naquela época. Hoje em dia, temos um pouco mais de respeito, né, a mídia como um todo, por conta dos filmes super-herói, uma coisinha ou outra, um quadrinho alternativo, uma outra barbaridade aí e tal, né? Tem o povo do mangá também. Então, assim, é uma mídia muito ampla e muito vasta. E, felizmente, hoje em dia, ela é bem mais respeitada do que antigamente. Tanto na questão das pessoas, digamos assim, os não leitores, né, os mais leigos em relação à própria mídia, à própria nona arte, mas também entre nós mesmos, né? A questão dos autores, as equipes criativas, a gente tem diversas histórias aí do Will Eisner, tem gente que fala que não foi necessariamente, eu não sei se é verdade, eu não sou um historiador nesse sentido, mas tipo assim, que ele não foi necessariamente o criador, né? O cara que inventou o termo graphic novel, mas eu creio, na minha opinião, que ele é um dos caras que emplacou de fato, até pelas próprias histórias, quando ele publicava por conta própria e foi passando nas editoras, né? Ele veio com esse papinho de graphic novel, não sei o quê, que depois, mais pra frente, tem as histórias que chegavam nas livrarias. Pô, isso aqui não é quadrinho, isso aqui não é livro, onde é que eu vou botar isso nas prateleiras, né? Diz que teve esse imbróglio na época. É bacana, assim, que a nossa mídia ela foi sendo mais respeitada com o passar dos anos. E no caso aqui, o Renato Silva é ilustrador, beleza, foi realmente provado. Agora, esse Francisco Armon, ninguém sabe, ninguém viu. E aí por isso que acham que foi uma moça. E tem o nome da moça no texto e tal, tá? Fiquem aí tranquilos. Mas é legal. E que, tipo assim, se realmente for provado e, tipo, se por um acaso um dia descobrirem 100%, né? Que bacana, né? Uma moça visionária, uma pessoa que estava à frente do seu tempo nas questões sociais, etc. E, por que não dizer, é uma baita roteirista, porque para os padrões da época é uma historinha redondinha, é uma historinha muito bem feita. A arte é bacana, sabe? A arte é legal, você vê ali que é feito com muito carinho, feito com muito esmero. Tem toda aquela cara vintage dos anos 30, dos anos 40 dos quadrinhos. Eu não tenho outras bases de quadrinhos nacionais dessa época, eu não tenho, sei lá, Lobinho, Aimocinho, Gibi. Infelizmente eu não tenho essas edições zonas muito antigas e muito raras para poder, não, realmente é pareado com outras épocas e tal. Porque muitos dos quadrinhos de antigamente que eram publicados aqui é igual hoje em dia também, né? Era muita coisa de fora, tiras dos tais dos syndicates americanos, entre outras coisas, tá? Então, o Renato Silva, assim, olhando e comparando com outros grandes nomes, talvez não tivesse o peso deles, né? Vamos ser justos também, eu não sei do trabalho e da importância do cara, peço desculpa, tá bom? Mas digamos assim,
ele foi um cara muito esforçado. Você vê que o traço dele não é ruim de forma alguma. Agora, passando brevemente, antes da gente encerrar, pessoal, vamos falar do histórico editorial do Garra Cinzenta. Ele é um personagem nacional, ele é um personagem muito antigo, deve ter passado numa caralhada de revistas. Eu vou falar aqui as que tem ele propriamente ditas, tá bom? Vou ter que olhar aqui na tela, então vocês não estranhem. Ele começou na Gazetinha, como eu disse, né? No jornal A Gazeta, ele era do suplemento, né, da infantil ali, a Gazetinha e tal, tá? Ano de 37 e terminou em 39. Mas posteriormente também, parece que fizeram, eu não sei se seria encadernado para a época, mas umas compilações, né? Com todos os capítulos, se não me engano, ou a grande maioria, pelo menos, tá? Aí no caso tem aqui Garra Cinzenta número 1 e número 2, que são as edições próprias. Do contrário, se não tiver, vocês desconsiderem, tá bom? E depois, muitos anos depois, as seleções do Quadrix pelas edições UAS. É como se fosse um zine, um fanzine mesmo, se não me engano, tá? Saiu em fevereiro de 88. E essa edição da Conde é baseada nessa, foi escaneada em cima dessa. Teve um tratamento de imagem e tal, mas é essas seleções do Quadrix, se não me engano, que foi a base. Foi tudo lançado numa edição zona só, conseguiram na época, né, com muito custo, muita peleja, reunir todos os capítulos bonitinhos e lançar dentro desse, né, seleções do Quadrix, no caso aqui é o número 3. E aí tem coisa aparecendo na Turma da Mônica e não sei o que, e uma história ou outra, foda-se, tá? Aí você fica aí na vontade, pesquisei no Guia dos Quadrinhos pelo Garra Cinzenta, vocês vão ver essa lista que eu tô vendo aqui, beleza? Em 2011 a gente teve o Garra Cinzenta de capa dura, bonitinho, tá? E pesquisando pra vocês, aliás, tem mais um aqui que eu vou falar, tá? Que eu não sabia, antes de eu falar esse último, que é o quê? A edição do Super Prumo, né? Aquela editora do Luciano Cunha, que fez Doutrinador, etc e tal. Ali para 2021, 2022, se não me engano, ele fez uma história revivendo o Garra Cinzenta. Não li, não sei se tem resenhas pela internet, pesquisem aí, tá? Mas o traço do que tem de amostra ali no site é uma arte bem decente, eu não sei se a história é boa, né? Falam bem do Doutrinador, então não sei como é que é, tá? Peço desculpas. E por último, que eu tô falando que foi uma gratíssima surpresa, e pra você que tá assistindo também, pode ser, se você gosta de quadrinho vintage, se você tá procurando de muito tempo Garra Cinzenta, né, pra comprar qualquer coisa, tem aqui também, pessoal, na editora Criativo, tá bom? Mexe com muito quadrinho antigo, muito resgate, muito livro teórico, muita coisa sobre desenhos também. Eu tive da Criativo, que eu lembro assim, talvez eu tenha uma coisinha ou outra que eu comprei quando era mais moleque sem saber, mas que eu comprei sim dessa época mais consciente, digamos assim. Eu tive um artbook grandão, bem bonito, assim, bem arrumadão, bem ajeitado, do Eduardo Risso. Eram sobre os trabalhos, os processos criativos dele, umas artes, acho que se chamava até Black and White, né, porque o traço dele majoritariamente é feito em preto e branco, a arte dele em quadrinhos, né, é majoritariamente preto e branco. Depois eu vendi por uma questão dele ser grande, precisava de espaço, estava meio necessitado de dinheiro na época, eu acabei me desfazendo, tá? Mas por último, é por essa editora Criativo. O foda, e aí eu não sei por que fizeram isso honestamente, é que dividir em 3. Talvez que ia ficar muito pesado produzir, eu realmente não sei, peço desculpas, tá? Mas pela quantidade de páginas batendo com o que eu tenho aqui, né? Eu creio que esteja completo já, em 3 volumes pela editora Criativo, o Garra Cinzenta. Cada capa é uma arte, mas eu creio que se você tiver esses 3 da Criativo, vai ser igual da Conde. Se tem diferença de extras, mais textos, menos textos, galeria de capas, etc., eu não sei, eu nunca peguei em mãos e como eu disse, eu fui descobrir isso na cagada para pesquisar e falar aqui para vocês no vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um quadrinho aí que algumas pessoas não gostam. Já vi alguns colegas falarem que mesmo com a importância histórica, achar meio chongo, meio paia. Mas eu achei divertidinho. É, entre aspas, bobinho por conta da época. Mas assim, se você der pra uma pessoa talvez mais velha, ou uma pessoa que esteja de boa e queira experimentar coisa nova, pode curtir, pode curtir. Só tem esse aviso que, pô, é de 1900 e tanto, a narrativa é diferente, uma coisinha ou outra. Tanto que eu mesmo demorei um pouco pra ler a mais, mas nem porque é chato, sabe? Aqui não falei, eu achei divertidinho nessa coisa inocente de antigamente. Eu demorei um pouco mais pra ler, justamente porque a narrativa, ela, pra uma coisa ou outra, ela é mais encorpada. Tem muito texto, tem voz me ser não sei o que, e aí dá meio que uma travada. Mas que nem eu falei anteriormente das inovações, uma coisa ou outra, eu até achei legal que o ilustrador o Renato Silva, ele põe quase como se fosse os métodos narrativos de hoje. Ele põe o negócio e já põe a arte. Ele não põe a redundância do vou fazer, né? O personagem falando que vai fazer, ele fazendo e a narração falando que o personagem fez, né? A redundância mora aí nesse caso. Tem uma cena ou outra que ele não põe. E isso aí ajuda um pouquinho a engrenar mais,
mas no geral aí você vai ter que ler com paciência, né? Se você é da galera que gosta de comer um trem, beber num trem, põe um cafezinho do lado, vai lendo na moralzinha. E se você gostar desse tipo, eu acho que é uma pedida de mão cheia aí, uma baita leitura. E além, se for o caso da edição da Conde, uma raridade aí, de certa forma, que você não vê essa edição sendo vendida tão facilmente. Então, vai agregar bastante nesse sentido, tanto cultural, histórico, né? Até por conta da questão da Helena Ferraz e tal, né? Mas é um quadrinho muito bacana, recomendo pra vocês aí, com esses pormenores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por tudo, nos vemos numa próxima. Fiquem aí com as artes, um beijo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.